Queridos, uma boa tarde na paz de Cristo. Em João capítulo 3, versículo de número 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo do mês que nós estamos meditando lá na igreja. Eu queria compartilhar com você rapidamente. Esse versículo expressa o amor de Deus pela humanidade. Quando o apóstolo João, ele diz, porque Deus amou o mundo. Queridos, João não teve palavras para expressar esse grande amor de Deus pela humanidade. Ele disse de tal maneira. E aqui mundo nós entendemos como pessoas. Sou eu, você e toda a raça humana. Esse grande amor de Deus pela humanidade. E o mais interessante, queridos, é que Jesus, ele diz em João 15, verso 13, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E o Senhor Jesus Cristo fez exatamente isso. Ele deu a sua vida lá na cruz em nosso favor, pelos nossos pecados. Esse amor é glorioso, esse amor é muito grande, ele é incondicional. E a Bíblia Sagrada diz que ele prova esse amor. Romanos 5, verso 8, Paulo diz assim: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele foi à cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5, 21, ele diz que ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Querido, Jesus Cristo te ama. Não tem amor maior do que este. Ele deu a sua vida por nós e ele ama você. E João, ele continua dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que eu aprendo aqui, meus amados, é que foi a maior doação de todos os tempos. O Deus Pai doou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nossas vidas. Que coisa linda! Sabe, Isaías 53:3 já profetizava a respeito de Cristo. Diz que ele era desprezado. Ele era o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Tudo isso em meu favor e em seu favor. Que coisa linda! E aí o apóstolo João continua dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aqui eu quero meditar com vocês também a palavra crer. O que me chama a atenção é que muitas pessoas, irmãos, queridos, dizem que crer em Deus, que crer em Jesus. Isso é muito bom. Mas deixa eu dizer uma coisa, a palavra crer, ela significa se submeter, obedecer. Dizer somente que crer em Jesus não é o bastante. Em Tiago 2,19, Tiago diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha que coisa. Então, queridos, o que eu aprendo? A palavra crer, eu preciso crer e confessar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se nós formos lá para João capítulo 12, no versículo 42, diz lá o texto que as autoridades creram em Jesus, porém não os confessaram, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Olha, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha que coisa. Eles creram em Jesus, mas não confessaram. Nós precisamos confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Em Lucas capítulo 12, versículo 8, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Olha que coisa séria. Precisamos confessar a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí o apóstolo João, ele termina dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, ou seja, não perca a salvação, não vai para a perdição eterna, e sim tenha a vida eterna com Cristo Jesus.
Queridos, escute isso, aqui tem dois caminhos e uma escolha. A escolha é nossa, a escolha é minha e a escolha é sua. Quais são esses dois caminhos? Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo de número 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição eterna, e são muitos que entram por ela. E estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação eterna, e são poucos que entram por ela. O que eu aprendo aqui? A maioria está indo para a perdição eterna, e a minoria está sendo salvo, está entrando pela salvação eterna. Então, queridos, a escolha é minha e sua. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 30, verso 19. Eis que os céus e a terra o tomam por testemunha contra ti, que te propus a vida eterna ou a morte eterna. Olha, a bênção e a maldição. Escolha tu, porém, a vida eterna para que viva tu e a tua descendência. Então a escolha está comigo, a escolha está com você. Você já escolheu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça isso, porque são dois lugares opostos, queridos. O lugar da salvação eterna é um lugar de gozo, de glória, de luz. Sabe, mas o outro lugar também é um lugar de perdição eterna. É um lugar de choro e ranger de dente. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 12, versículo 42. E mandará o Filho do Homem, os seus anjos ajuntarem no seu reino. Aqui está o julgamento. Os escândalos, os que praticam a iniquidade, esses lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porém os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha o que Jesus está dizendo. O lugar da vida eterna com Cristo Jesus é um lugar incomparável. E nós precisamos escolher aonde vamos passar a eternidade. Eu escolhi passar a eternidade com Cristo Jesus. E você? Escolhe Cristo, se arrependa dos seus pecados, aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida para que você também possa desfrutar isso, a salvação eterna com Cristo Jesus. Medita nisso, guarda essa palavra, meu querido, e seja salvo, entregando a sua vida a Jesus. Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no seu coração e vive isso, vive a palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.